Paz do Senhor, igreja querida. Estamos aqui mais uma quarta-feira e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Tiago, na verdade, encerrando o estudo desse livro. Vamos estudar então Tiago, capítulo 5. Nós temos visto que esse livro traz vários ensinamentos e trata de várias questões. A gente já viu a questão aqui do mundo, do amor ao mundo, a língua, a questão da santidade, a questão do orgulho, de colocar nossos projetos diante de Deus. E agora a gente vai ver o capítulo 5, que a epígrafe traz assim: Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Então vamos ler Tiago 5, do 1 ao 6. Amém? Atendei agora, ricos. Chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Então, aqui a gente vê primeiro que essa parte, esse capítulo, ele tem um direcionamento. Para quem que ele é direcionado? Para os ricos segundo o mundo, né? Para aqueles que têm riquezas mundanas. É para essas pessoas que é direcionado. Como Tiago começa aqui, ó. Atentai agora vós ricos. Então é para os ricos segundo o mundo. Aquelas pessoas que têm riquezas materiais. E aí tem algumas questões que a gente precisa lembrar. Jesus, no Evangelho, numa das passagens do Evangelho, ele diz aos seus discípulos que é mais fácil um camelo entrar por uma agulha, que a gente sabe que é o nome de uma porta, é um tipo de uma porta, né, da cidade, do que o rico entrar no reino do céu. Mas por que Jesus tinha dito isso? Porque certo homem muito rico, que tinha até intenção de servi-lo, perguntou, né, o que faltava, porque ele já fazia tudo. O que faltava então para ele, em outras palavras, conquistar a salvação, né, o reino dos céus? E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, falou: vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E a Bíblia diz que como aquele rico era muito rico, ele se entristeceu e foi embora. Mas Jesus conhecia o coração daquele rico. Jesus sabia que, de fato, o coração dele estava mais nas riquezas. Ele poderia até ter vontade de servir a Deus, mas ele tinha o coração mais voltado para as riquezas do que para qualquer outra coisa. E por isso, ele fala daquele jeito, conhecendo o coração daquele homem, conhecendo o coração daquele jovem. Né? Porque várias outras pessoas seguiram Jesus, muitos tinham bens, muitos tinham riquezas, mas porque especificamente para aquele jovem Jesus fala daquela forma? Porque Jesus conhecia o coração. E aqui a gente entende também que essa palavra é para os ricos, que tem o coração voltado para as riquezas, irmãos. A Bíblia fala, nós sabemos que Abraão foi riquíssimo, Davi foi rico, Salomão também. Mas a diferença está quando o coração e a confiança está na riqueza. Porque nós sabemos que há muitas pessoas que têm muito dinheiro e toda a confiança dela está na riqueza. Ela acha que ela está bem porque ela tem dinheiro. Se ela ficar doente, ela vai ter dinheiro para pagar o médico. Se ela precisar de algo, ela vai ter dinheiro para comprar. Então a confiança dessa pessoa está no dinheiro.
E aí, esse é o cuidado que nós temos que ter com as riquezas desse mundo. Então, o que ele diz aqui? Chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Então, aquele que confia na riqueza, um grande mal aguarda. Ele jamais pode ser chamado de bem-aventurado, ele jamais pode ser chamado de feliz. Porque o coração dele está no ouro, que se corrompe, o coração dele está na prata, que alguém pode roubar, o coração dele está em bens, que se vir um ladrão, se vir uma tragédia, se vir qualquer coisa, podem destruir. Como que aquele homem vai ficar se tudo para ele é riqueza e se ele perder a riqueza, como ele vai ficar? O pastor Gilvando sempre costuma dizer nas pregações que podem nos tirar a casa, podem nos tirar o carro, podem nos tirar até a vida, mas o Senhor Jesus ninguém pode nos tirar. E é isso que nós temos que ter no nosso coração com confiança. A salvação em Cristo Jesus, nada nem ninguém pode nos tirar. Mas as riquezas são vãs, são passageiras. Então Tiago está falando aqui, ricos, vocês têm que chorar pelo mal que vai sobreviver a vocês. Porque vocês só confiam no dinheiro e quando isso faltar, o que vocês vão ter? Vocês vão ver que vocês não têm nada, né? E aí ele vai falar de uma outra coisa. Ele vai falar daquelas pessoas que adquirem a riqueza de maneira fraudulenta. Irmãos, a gente se engana se a gente pensa que Jesus não vê o que acontece na sociedade. Irmãos, Deus está vendo tudo que acontece na sociedade. O rico que adquire riqueza roubando do pobre. Aquela pessoa que adquire riqueza às custas da pobreza, da miséria de alguém. Aquela pessoa que desvia um recurso que era para a saúde, que era para a educação, que era para saneamento básico, para se enriquecer. E por causa disso, aquela outra pessoa não tem a saúde, não tem a educação, não tem o saneamento básico. Tudo isso nosso Deus vê, não foge ao controle de Deus. E ele diz aqui que vai ter o castigo, vai ter o devido castigo. E aí ele fala para os ricos que adquiriram essa riqueza de maneira injusta, roubando, cometendo fraudes. Ele diz que para essas pessoas, a própria riqueza delas vai ser gasta nas ferrugens. E a própria ferrugem vai testemunhar contra eles. A gente às vezes vê exemplos de pessoas que a gente olha, fulano era tão rico, fulano tinha tanta coisa, mas fulano morreu pobre. O fulano morreu na miséria, né? O fulano tinha tanta coisa e os filhos hoje estão na miséria. Muitas vezes é por causa disso. Deus não deixa de ver nada, Deus não deixa de observar. Irmãos, tenha certeza que toda injustiça que existe na nossa sociedade, Deus está vendo e Ele vai dar o devido castigo, né? E por isso nós também devemos nos entristecer, nós também devemos ser contra as injustiças, ser contra a fraude, né? Porque Deus vê isso tudo. E aí ele vai falar uma coisa, olha para esses ricos, vocês acumularam tesouros nos últimos dias. Meus irmãos, se a gente for analisar, a gente tem que concordar que a igreja está vivendo o princípio das dores. A gente tem que concordar que o dia do Senhor está próximo. E se a gente sabe o que é o dia do Senhor e o que ele significa, que sentido tem ficar acumulando riquezas? Se tudo vai ficar aí, se tudo vai se destruir, se naquele dia, quando o ser humano estiver perante o Senhor, perante o seu Criador, riqueza nenhuma vai poder comprar a salvação, do que adianta ficar adquirindo bens? É o que o Tiago fala aqui, vocês estão acumulando tesouros, vocês estão acumulando riquezas materiais para os últimos dias. Isso não tem sentido. Isso é como correr atrás do vento. E aí no versículo 4, ele vai tratar de uma outra questão que também tem relação com as riquezas mal adquiridas. Aí ele fala dessa questão social. Ele diz que esses ricos que adquiriram seus bens, suas riquezas, com uso de fraude, com uso de
quase escravidão, exploração humana, exploração do trabalho do outro. Você ganhou tanto, mas você tirou daquele que estava trabalhando somente para comer, para se sustentar. O pouco que ele tinha, você ainda tirou dele, né, para adquirir mais riquezas. Olha o que a Bíblia fala, e isso é tremendo. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Deus vê tudo. Não pense que a injustiça que alguém pode cometer, né, ali escondido, ninguém vê. A gente vê aí muitos exemplos, principalmente no nosso país. Às vezes a pessoa vai trabalhar numa fazenda, num lugar assim. Quando ela sai de lá, ela não tem nada. Porque tudo ela tinha que comprar no mercadinho da própria fazenda. E aquele arroz era o preço, era 5 vezes mais do que o preço justo. E tudo vai ficando ali, que a gente chama de trabalho escravo. Não pense que isso fica em vão diante de Deus. Nós temos as leis trabalhistas no nosso país, mas muitas vezes ela não alcança, ela não consegue chegar nesse lugar. Mas eu quero te dizer que Deus chega, não pense que Deus não está vendo. Toda injustiça cometida na nossa sociedade, tudo Deus está vendo. E tudo Ele vai trazer o juízo, Ele vai trazer o castigo, Ele vai trazer a recompensa. Nós temos que crer que a vingança vem do nosso Deus, que Ele é Deus de justiça, né? E Ele vai se levantar e vai trazer juízo. E aí o que ele diz aqui? Que o clamor dessas pessoas que deixaram de receber seu salário, que foram explorados, esse clamor, olha só que coisa maravilhosa, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos lá no céu. Deus ouve, Deus tudo vê. Aí ele vai dar aquela frase que nos remete ali à parábola do Lázaro e rico, né? Porque Tiago fala aqui para os ricos: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência, né? Porque o galardão do rico é esse aqui na terra. Mas quando isso tudo acabar, ele vai ver que nada valeu a pena. Como a parábola do rico e de Lázaro. O rico achou que estava bem porque vivia regaladamente. Mas quando ele morreu, ele viu que tudo aquilo que ele juntou, né, toda aquela injustiça, todo aquele dinheiro ganho com injustiça, foi para sua própria perdição, né? E Deus está vendo todas as coisas. Então, a igreja, ela precisa ser uma voz contra as riquezas mal adquiridas e as riquezas mal empregadas. O que não significa que é proibido a gente ter bens, é proibido a gente ter riquezas, isso não significa isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com a justiça, com ajudar o próximo, aquele necessitado. Irmão, será que é justo você ter tanto, né? Muitas vezes a comida ir pro lixo na nossa casa enquanto quem não tem o que comer? Será que é justo você acumular tanto e não saber dividir com quem necessita? Especialmente nos dias em que estamos vivendo, que a gente sabe o que essa doença causou na nossa economia, e a gente sabe que vai piorar, a tendência é piorar. Se não houver, né, um milagre, uma intervenção divina, a tendência é piorar, e pode ser que Deus permita que a gente passe por esse tempo mesmo de recessão, né? É justo eu acumular e não dividir com quem necessita? A igreja tem esse papel, a igreja tem essa função, essa missão, né? De estender a mão para o aflito, estender a mão para o necessitado. Isso é saber usar bem os dons que Deus nos deu. Deus nos abençoa, Deus nos dá bênçãos, Deus nos dá bem, mas é para a gente saber usar para a glória do nome dele, para ajudar o próximo. Amém? Glória a Deus. Versículo 7, aqui ele já vai tratar de uma outra questão. Tiago vai falar sobre a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas.
Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não há palavra mais atual. Olha o que Tiago está falando aqui. Sede paciente até a vinda do Senhor. Por que ele está falando aqui? Porque Tiago sabia que nos últimos dias que precederiam a vinda do Senhor, viriam os tempos difíceis e por isso seria necessário paciência. A gente não precisa de paciência quando está tudo fácil, não. A gente precisa exercer a paciência mesmo quando as coisas estão difíceis. Então, Tiago está falando, sede pacientes até o dia do Senhor. E fortalecer o vosso coração, que eu entenda que Tiago está nos dizendo. Enquanto você espera o Senhor chegar, fortalece seu coração, não se enfraqueça, não desanime, não olhe para trás, não se entristeça, mas fortaleça seu coração, porque o dia do Senhor está próximo. E quando ele voltar, é necessário que ele encontre os nossos corações fortalecidos nele e na sua palavra. Amém? Vamos ter paciência. Vamos ter paciência porque o dia do Senhor está próximo. Fortaleça seu coração nesta palavra. O Senhor não nos abandonou, Ele não nos deixou sós. Aí, a partir do versículo 9. Irmãos, não vos queixeis um dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Aqui ele fala novamente ele exorta novamente sobre a vinda de Cristo, sobre o dia do Senhor. E aí ele fala sobre a questão do relacionamento entre os irmãos, que é algo que nós temos que cuidar, que é algo que nós temos sempre que estar vigiando, né? Sobre não vos queixeis uns dos outros, né? Aqui ele fala de paciência, aqui ele fala de suportar as fraquezas dos outros, aqui ele fala de abrir mão do nosso direito de estar certo por amor ao irmão. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Novamente está falando da paciência. E está dizendo que nós temos um exemplo de paciência. Quem são esses? São os profetas. E aí, irmãos, que profetas são esses? A gente pode lembrar do exemplo de Isaías, do exemplo de Jeremias. Nossa, como Jeremias sofreu, Jeremias foi paciente, Jeremias fortaleceu seu coração no Senhor. Os profetas que foram rejeitados, os profetas que não foram ouvidos, os profetas que foram perseguidos, mas eles perseveraram no Senhor. E nós temos que tomá-los como exemplo. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha, então, Tiago aqui ele está falando muito sobre a questão dos cristãos precisarem ser pacientes. E aí ele já nos deu o exemplo dos profetas e agora ele nos dá o exemplo de Jó. Imagina a paciência que Jó teve. Paciência diz respeito também a esperar, a aguardar, né? Então, imagina Jó com chagas no corpo, seus filhos morreram, perdeu seus bens, estava então rodeado de tragédia, estava rodeado ali de coisas ruins, mas ele foi perseverante. Ele não abriu mão, ele não desistiu do Senhor, ele não desistiu da sua fé, ele não voltou atrás, ele não buscou a morte. Jó esperou. Jó foi perseverante, Jó teve paciência. Então, Tiago aqui nos mostra que a gente precisa seguir o exemplo dos profetas, o exemplo de Jó. Por quê? E aí essa palavra consola nossos corações no final do versículo, quando ele diz: porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Por mais que a luta esteja grande, por mais que a dor esteja acirrada, jamais se esqueça que o Senhor que você serve é compassivo, que o Senhor que você serve é cheio de terna misericórdia. Então, ele terá misericórdia de nós, ele se compadecerá do seu povo. Nós temos que ter essa certeza. O nosso Redentor vive e ele se levantará em nosso favor. Amém? Versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra,
nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em tentação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele, e